Joia, pessoal. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Joia. Então vamos lá. Então assim, a gente lá em meados do ano, a gente fez uma discussão de terapia veno-venosa contínua, né? E dentro das terapias contínuas, falta a gente discutir um pouquinho da diálise peritoneal, tá? As suas particularidades. E hoje o foco, né, é mais a gente discutir aspectos práticos de prescrição, né? A gente vai usar um caso clínico de exemplo. E para fazer essa prescrição, resgatar alguns conceitos da teoria, tá? Durante o estágio de vocês da IRA, tem já uma discussão teórica que é feita sobre a diálise peritoneal, que vocês discutem com a Dani. Então, aqui a ideia não é repetir a mesma coisa. Claro que alguns conceitos provavelmente vão ser repetição, tá? Mas como a medicina é a arte da repetição, né? Vamos lá. Então, ó, para a gente disparar um pouquinho a discussão, um paciente de 56 anos, masculino, hipertenso e etilista, foi admitido em sala de emergências 9 dias após um ataque maciço de abelhas africanizadas aqui na região do interior. E, como queixas, tinha edema, diminuição importante do volume urinário, fraqueza e vômitos. De exame físico, um regular estado geral, sonolento, pálido, uma pressão de 16 por 10, uma frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto, com flapping, né, o asterix, saturando 90% em ar ambiente. Na pele, centenas de pápulas crostosas em tudo, membros, face e tronco, sem visualização dos ferrões. Do sistema pulmonar, crepitações pulmonares em terços inferiores, cardiovascular, ritmo cardíaco regular, com bolhas normofonéticas e um sopro sistólico panfocal bem discreto. Um abdômen inocente e 3 cruzes de edema nas extremidades bilateralmente sem sinais de TVP. E quando a gente vai para os laboratoriais, né, o paciente sabidamente tinha uma creatinina basal de 1 e ele chega na emergência com 27 de creatinina, uma ureia de 442, um hematócrito de 16%, um HB de 5,9, potássio de 7,1, um pH de 7,15, um BIC de 5 e um sódio de 132, tá? E aí, nessa ocasião, né, na admissão da emergência, o paciente recebeu toda a avaliação e as medidas mais urgentes, né, de controle clínico, e foi encaminhado depois para a UTI. Então, foi dado oxigênio, foi feito um suporte transfusional por conta do HB de 5,9, reposição de bicarbonato endovenoso, foi traçado um eletrocardiograma para avaliação se essa hipercalemia tinha ou não alterações eletrocardiográficas, e o eletro não tinha alterações. Foi calculado o score Apache 2, que veio de 16, e o paciente, depois dessas medidas iniciais de otimização clínica, mantendo um débito urinário de 40 ml após 6 horas. E aí a equipe da UTI acionou a gente. E aí? Não tem jeito, né? O paciente partiu de 1 de creatinina para 27, então a gente está diante, né, de uma elevação de mais do que 0,3 em 48 horas de creatinina, mais do que uma vez e meio basal em até 7 dias, se a gente fosse pensar, e também tem redução do débito urinário para menos de meio ml quilo-hora nas últimas 6 horas. Ou seja, é um paciente que tem, por definição, uma injúria renal aguda, tá? E aí, quando a gente avalia os insultos, a gente está com um paciente que, apesar de estável hemodinamicamente, é um paciente que tem uma queda importante de HB, né? E é um paciente que foi exposto a uma nefrotoxina, né? Através desse acidente por um animal peçonhento, que é a abelha. Então, por aqui, né? É um paciente que já se apresentou para a gente urêmico, né? Então, 442 de ureia com flapping, né? Tinha uma acidose metabólica grave, apesar de ter respondido ao início da reposição com bicarbonato endovenoso, uma hipercalemia também grave, mas sem alterações eletrocardiográficas, e uma sobrecarga de volume, já crepitando, com edema periférico, tendendo mais à hipertensão. Então, só pela uremia,
o paciente já teria uma indicação de suporte renal agudo por urgência dialítica, fora todo o resto, né? Todo o contexto clínico dele. Tudo bem? E aí a pergunta é, que método que nós vamos escolher para esse paciente? Tá? Claro, né? Hoje a discussão é sobre DP, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho prós e contras para esse paciente com esse caso clínico para a gente optar ou não pela diálise peritoneal. No caso aqui, para optar pela DP. Então, quais seriam os prós e quais seriam os contras? O contra é que o paciente tem uma hipercalemia e ele também tem uma urgência dialítica, né? Tá. Qual que é a urgência dialítica dele, Marcinha? A Marcinha que vive entre nós, a Marcinha quase morreu ontem, hoje está viva. A urgência dialítica dele é uremia. Isso, perfeito. Então, uremia. A uremia, per se, ela exige que a gente indique um método intermitente para esse paciente, ou seja, um método de remoção mais rápida? Não. Não. Então, por essa urgência, pela uremia em si, a diálise peritoneal não seria contraindicada. Daí a Marcinha comentou sobre a hipercalemia. Que padrão de hipercalemia que esse paciente tem? Tá sem repercussão eletrocardiográfica, né? Isso. Então é uma hipercalemia, sim, é uma hipercalemia importante, né? 7 de potássio, isso sem as medidas, né? Mas é uma hipercalemia sem alterações eletrocardiográficas, tá? Então isso também não configuraria uma contraindicação à diálise peritoneal. E claro, né? Eu não coloquei todos os exames para gerar discussão, mas o potássio, depois das medidas iniciais, ele já baixou um pouquinho, tá? Então, ou seja, não é uma hipercalemia refratária, que aí sim seria uma contraindicação relativa à diálise peritoneal. Que mais? Welder, só volta nos dados do paciente de exame físico, tudo, por favor. Aqui. E também dos exames, isso. Então, um paciente que de positivo, uma pressão de 16 por Ele está 10, estável. as pápulas, as crepitações pulmonares, o edema, ele está recebendo o aporte de oxigênio, mas isso tudo de forma não invasiva, né? E de exames, esses daqui, ó. Isso na admissão da sala de emergência, né? Aí tem a acidose também, que recebeu a medida. Também, se ela Isso, for refratária, e também talvez precisasse de um método intermitente. isso. Então, exatamente. Se for uma acidose refratária, aí a gente pensa num método intermitente para uma correção mais rápida dessa acidose, né? Joia. Perfeito. Então, quando a gente vai pensar, né, na escolha de um método dialítico, esse é o raciocínio que a gente faz. Ou seja, esse paciente ele se beneficia de um ou de outro método. Então, quando saiu, né, o ADQI, que foi publicado agora em 2017, né, que é o nosso guideline de IRA, que foi, né, agora mais recentemente atualizado o CADIGO, né, de 2020, que foi atualizado e trouxe aí algumas considerações, mas esse cenário ele não muda. Então, desde 2017, a gente avalia o paciente dentro desse quadro. Então, qual que é a ideia? Não existe o método perfeito. Todo método tem seus prós e os seus contras. E a ideia é que a gente avalie o cenário clínico do paciente e dentro desse cenário clínico, né, a gente veja qual que seria então a primeira opção, a primeira escolha para esse paciente. Se eu não tenho como fazer a primeira opção, ok, eu vou para a segunda opção. Puxa, não tenho como fazer a segunda opção. Ok, vou para a terceira. Então a ideia aqui é: existe algo que talvez seja mais interessante, mas não é único, né? Não é excludente, tá? Os métodos eles não se excluem, eles se somam. Então qual que aqui é a ideia? Se eu tenho uma situação ameaçadora à vida, como vocês já pontuaram, então uma acidose refratária, uma hipercalemia refratária, tá? Aí eu estaria diante de uma condição ameaçadora à vida. A qualquer momento esse paciente pode evoluir com uma PCR, né? E nós perdemos esse paciente. Aí a primeira opção com certeza vai ser um método intermitente. Para quê? Para que eu possa fazer uma rápida correção desse distúrbio. Quando a gente vai para um cenário clínico, né,
de sobrecarga de fluidos, um paciente hipervolêmico, muito hipervolêmico, claro que os métodos onde eu consiga tirar mais volume vão ser mais interessantes. Então, tanto a terapia veno-venosa contínua, porque aí eu consigo continuamente tirar volume desse indivíduo por 24, 48, 72 horas, ininterruptamente, como a terapia prolongada, né, a hemodiálise prolongada, que apesar de ser um método intermitente, ele é de maior tempo, tem uma duração maior, com fluxos menores, então o paciente tolera uma remoção maior de fluidos. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com muita instabilidade hemodinâmica, um paciente muito instável, doses altíssimas de droga vasoativa, puxa, talvez a primeira escolha para esse paciente também seja uma venovenosa contínua ou uma prolongada. Olha que interessante, se eu estou diante de um cenário de lesão cerebral aguda ou hipertensão intracraniana, os métodos contínuos, sejam eles a terapia venovenosa contínua ou a diálise peritoneal, entram como primeira escolha. Lembrando que na lesão cerebral aguda, na hipertensão intracraniana, a gente não quer rápidas correções rápidas remoções de solutos pelo risco desse paciente fazer um desequilíbrio, um edema celular, principalmente edema neuronal, e piorar o contexto da hipertensão intracraniana, tá? E no cenário de hipercatabolismo, que aí a terapia hemodialítica, qualquer que seja a forma de fazê-la, entra como primeira opção. Então, por aqui, a gente consegue ver que a diálise peritoneal, ela entra como primeira opção, né, no quadro aqui de lesão cerebral aguda, por ser um método contínuo. Em todos os outros cenários, né, principalmente da instabilidade hemodinâmica, do hipercatabolismo, ela não é a primeira, mas ela entra aqui como uma opção forte para ser escolhida para esse nosso paciente. No cenário de sobrecarga de volume, eu posso sim fazer ADP, mas lembrando que na diálise peritoneal, como a gente vai abordar depois, eu não consigo fazer uma programação do quanto eu vou remover de fluidos antes de eu iniciar minha terapia, né? Eu posso ter algumas disfunções mecânicas que atrapalhem esse processo de remoção de fluidos. Então, isso, claro, tem que ser levado em consideração na escolha desse método. E, com certeza, se eu estou diante de uma situação ameaçadora à vida, né, os métodos contínuos, de uma forma geral, tanto a venovenosa contínua quanto a DP, eles não vão ser primeira escolha. Por quê? Porque eles vão fazer correção lenta. E eu não posso ter uma correção lenta num cenário de condição ameaçadora à vida. Tudo bem? E aí, claro, a gente pensa nas vantagens e desvantagens de cada método. E aí, quando a gente olha especificamente aqui para a diálise peritoneal, puxa, olha, é um método que eu não tenho necessidade de um acesso vascular, eu não vou precisar, consequentemente, me preocupar com anticoagulação, né? Nem anticoagulação regional, nem anticoagulação sistêmica do paciente, tá? Por outro lado, olha, eu dependo bastante da integridade peritoneal. Se a minha membrana peritoneal sofreu qualquer tipo de alteração, um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma laparotomia, onde eu tive abertura dessa membrana peritoneal, aí a diálise peritoneal não vai funcionar, tá? Eu preciso, né? Eu posso ter algum pequeno impacto aqui no diafragma, né? A velocidade de remoção de toxinas não é das maiores, lembrando que é um método contínuo. Por outro lado, também o risco de edema cerebral é bem pequeno, por conta dessa característica da remoção lenta. A tolerância hemodinâmica é muito boa. Pacientes graves, pacientes instáveis, podem se adaptar bem à diálise peritoneal, tolerar bem. Então, a estabilidade de remoção de solutos e balanço de solutos também é boa, né? Eu tenho um pouco de remoção aqui de nutrientes e drogas, lembrando que é um método contínuo. É um método simples, né? Prático, do ponto de vista técnico, operacional, né? Sim, nós vamos abordar alguns aspectos do ponto de vista financeiro do método da diálise peritoneal, mas ela, teoricamente, seria um método mais barato comparativamente com a terapia venovenosa contínua, que seria outro método contínuo. Tudo bem? Então, as vantagens da diálise peritoneal é que ela é simples tecnicamente, eu não preciso de equipamentos muito caros, a gente já falou da parte vascular, perdas de sangue e tudo mais. Eu estou trabalhando com uma membrana, que é o peritônio, biocompatível, ou seja, sem liberação de mediador inflamatório, sem ativação de estresse oxidativo, cascatas aí de liberação de radicais livres, né? Existe um racional de uma recuperação mais rápida da função renal
por eu evitar a sobreposição de insultos isquêmicos e até por eu não liberar esses mediadores inflamatórios, né? É um método contínuo, então tem uma tolerância cardiovascular, e para alguns pacientes em específico, existem uns benefícios adicionais. Então, em crianças, né, a diálise peritoneal é bastante utilizado, porque é um método que garante, né, que o paciente não precise de um acesso venoso central, a tolerância hemodinâmica, o risco de complicações intradialíticas é muito melhor. Pacientes com alterações cardíacas, então, pacientes com insuficiência cardíaca, né? Você também teria uma tolerância hemodinâmica muito melhor. Paciente hepatopata, também são pacientes bem borderlines, difíceis de dialisar, a diálise peritoneal tende a ser bacana. E pacientes com complicações aí hemorrágicas, né? Porque eu não vou precisar fazer heparina ou outros anticoagulantes, então eu não vou impactar tanto nessa questão do risco de sangramento, tá bom? Mas nem todo mundo pode fazer diálise peritoneal. Quais seriam as principais contraindicações? Então, a gente pode dividir em contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Então, absoluta, a gente está pensando nisso daqui, ó, na perda da integridade peritoneal. Um pós-operatório, né, de laparotomia ou de abertura desse peritônio em menos de 30 dias. Eu considero isso como uma cirurgia abdominal recente e que é uma contraindicação absoluta, tá? Agora, as outras, elas são contraindicações relativas. Por que relativas? Se eu tenho outro método que eu posso oferecer para o meu paciente, melhor. Então, se eu tiver uma hemodiálise, uma venovenosa contínua, eu posso optar por esses métodos nessas outras situações. Agora, se eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo, num cenário em que eu não tenha máquinas de hemodiálise e que o único método que eu tenha disponível é a diálise peritoneal, como acontece em muitos países da África, por exemplo, países, né, da Ásia, é o que tem. Então vamos lá, tá? Quais seriam essas contraindicações relativas? Ter múltiplas cirurgias prévias, então eu posso ter aderências abdominais, fibrose peritoneal, pacientes com infecção de foco abdominal, tá? Seja ela fúngica ou qualquer outra infecção, uma peritonite bacteriana espontânea, por exemplo, ou uma infecção de parede abdominal, onde eu vou ter que fazer a punção para a introdução do catéter. Paciente com insuficiência respiratória grave, né? Então, os trabalhos iniciais que nós vamos comentar, eles colocavam como corte 70% de FIDO2, mas se a gente for analisar isso de forma mais minuciosa, a FIDO2 em si não é o que importa é a troca, né? Talvez pacientes com uma lesão pulmonar aguda, uma troca mais baixa, talvez abaixo de 150, a diálise peritoneal não seja aí a primeira opção, tá? Lembrar dos contextos que a gente comentou, né, de hipercalemia ou acidose grave com risco de vida, porque aí não é a primeira escolha mesmo, e pacientes hipercatabólicos, como a gente viu, tá? Então, assim, aqui a gente já deduz que diálise peritoneal não é para todo mundo. Eu preciso selecionar quem é o paciente que pode fazer diálise peritoneal, tá? E a dúvida que fica é, ok, e no paciente séptico, paciente instável, em ventilação mecânica, hipercatabólico, será que a diálise peritoneal dá jeito, né? E essa dúvida, ela foi muito debatida depois de um estudo publicado no New England em 2002, que é de um grupo vietnamita. O que ele fez? Ele fez um trabalho randomizado, um trial, e ele comparou dois grupos, né? Um grupo de pacientes críticos que recebeu diálise peritoneal e um grupo que recebeu uma terapia venovenosa contínua. E o estudo foi interrompido no meio do caminho por conta de uma maior mortalidade no grupo da diálise peritoneal. Só que, anos depois, né, avaliando a metodologia do trabalho, a gente vê que as doses das diálises, né, da DP versus da venovenosa contínua não eram doses comparáveis, não foi feito um cuidado em relação a isso. O implante do catéter era um catéter rígido, né? A maneira como as trocas eram feitas, toda a abertura e fechamento dos circuitos era feita ali no ambiente de terapia intensiva, ou seja, sem um cuidado, né, asséptico. Então, tudo isso tem que ser posto na balança, levado em consideração na hora da gente avaliar esses resultados. Mas esse trabalho gerou um preconceito importante, né, no uso da diálise peritoneal em agudos.
Diferente dos crônicos, né? Os crônicos a gente tem, sim, algumas considerações, mas a DP no crônico, ela já é muito mais comum, apesar dela ainda ser bem menos frequente do que a hemodiálise, ela é mais comum do que no paciente agudo, tá? E aí surgiram os trabalhos, né, do grupo de Botucatu, tentando juntar alguns conceitos e algumas informações já disponíveis na literatura sobre a diálise peritoneal, mesclando alguns conceitos e tentando, né, avaliar a ideia da diálise peritoneal de alto volume. Então, esse trabalho, que foi publicado em 2012, né, com 150 pacientes, foi uma coorte prospectiva, que foi ofertado para esses pacientes um KTV, ou seja, uma dose de diálise de 0,65 prescrito, tá, em 24 horas, e esses pacientes foram seguidos e observado o controle metabólico, a adequação e a evolução clínica deles. Então, o que foi visto, né? De uma forma geral, esses pacientes faziam de 18 a 22 ciclos, num total de 24 horas de terapia, com um volume utilizado por sessão de dialisato de 36 a 44 litros, tá? E aí, o que aconteceu com esses pacientes, né? Eles tinham, de uma forma geral, 64% deles eram sépticos, ou seja, tinha uma sepse envolvida, e mais de 50% deles estavam em uso de droga vasoativa e em ventilação mecânica. Ou seja, bem aquele perfil de pacientes críticos que a gente se questiona. Será que a diálise peritoneal de fato pode ser utilizada? E aí o que a gente vê de evolução? A gente teve uma mortalidade de 57%, que é uma mortalidade compatível com o que a gente tem na literatura para ira grave, com necessidade de suporte renal agudo, que gira aí de 50% e 60%, algumas coortes chegando até a 70%, tá? Nós tivemos uma taxa de recuperação de 23%, 13% que não recuperaram e 7% que precisaram transicionar de método, ou seja, migrar para a hemodiálise por algum motivo. Então, quando a gente analisa esses resultados e compara isso com o que a gente já tem na literatura, a gente vê que sim, a diálise peritoneal ela pode ser feita nessa população com desfechos semelhantes à hemodiálise, tá? E o que a gente consegue ver? Que fazendo a prescrição desse KTV de 0,65, que foi o primeiro trabalho, né, os dois primeiros trabalhos do nosso grupo, na verdade, o que a gente estava ofertando para o paciente, ou seja, o KTV recebido, em média era de 0,55, tá? Que dava para eles um KTV semanal de 3,85. E esses pacientes adquiriam o controle metabólico e volêmico entre o terceiro e o quinto dia, tá? De sessões, ou seja, 3 a 5 sessões de DP de alto volume, na maior parte das vezes isso bastava para um controle metabólico e volêmico satisfatório, tá? E aí, nas análises, né, sequenciais desse banco de dados, né, desse levantamento, dessa coorte, foi visto também, né, que a diálise peritoneal é eficaz nos pacientes com IRA, desde que a gente respeite essas indicações e contraindicações, mas que depois que eu inicio a terapia, eu não posso mantê-la indefinidamente, eu tenho que suspender, caso eu não atinja alguns pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Que pelo menos até a terceira sessão eu atinja uma ultrafiltração de pelo menos 500 ml por dia e que eu tenha um controle do catabolismo, que esse paciente consiga um controle do seu balanço nitrogenado. Então, se eu não conseguir esse controle do catabolismo, ou se eu não atingir a ultrafiltração mínima de 500 dia até a terceira sessão, aí isso já seria indicativo de eu transicionar de método ou eu associar método dialítico, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando o paciente está fazendo a diálise peritoneal de alto volume. Outra dúvida que surgiu, né? E o impacto da diálise peritoneal na ventilação mecânica? Então, até hoje, nós temos esse questionamento, né, na terapia intensiva. A gente tem o preconceito e tem o questionamento em relação à ventilação mecânica. Então, foi feito um trabalho junto com um grupo de fisioterapeutas do nosso serviço, do Hospital das Clínicas, que avaliou 20 pacientes, né, que estavam em ventilação mecânica invasiva com protocolo da DP de alto volume. E foram avaliadas algumas sessões sequenciais, tá? Então, ao todo, foram 44 sessões de diálise e foram feitas algumas análises de complacência estática, resistência do sistema respiratório, parâmetros de oxigenação e avaliação da pressão intraabdominal, tá? No momento pré-diálise e nos momentos pós-infusão, né? Momento pós-diálise no primeiro dia, que seria o estado seco, no segundo dia e no terceiro dia, tá? E o que a gente vê?
que no momento pós-infusão, o paciente ele tem, sim, um discreto aumento da sua pressão intraabdominal. Então, em média, saiu de 8 para 12 de pressão intraabdominal. Só que, à medida que a diálise avança nos próximos dias, essa pressão intraabdominal, ela volta para o seu status original. E quando a gente avalia os demais parâmetros, né? Então, a complacência, a gente vê que há uma melhora dessa complacência ao longo da terapia, a gente vê que o impacto na melhora da troca pulmonar, na melhora, né, dos parâmetros de oxigenação, tá? E por que isso? Porque à medida que a gente vai ultrafiltrando esse paciente, a gente também vai removendo volume, remove algumas moléculas inflamatórias e isso, consequentemente, melhora a dinâmica pulmonar. Então, o que a gente consegue ver? Apesar de eu ter, sim, um discreto aumento da pressão intraabdominal, esse aumento ele não se reflete em piora dos parâmetros ventilatórios. Pelo contrário, à medida que a diálise avança e funciona, eu tenho uma melhora dos parâmetros de oxigenação e de complacência, de resistência pulmonar. Tudo bem? E como é que a gente faz essa prescrição da DP de alto volume? Então, primeira coisa, né? A utilização do catéter flexível, que é o catéter de borrachinha. Num período anterior, era utilizado um catéter rígido, tá? Que aí trazia muitas outras complicações, riscos para o paciente. Então, o catéter flexível, ele permite que a gente oferte um volume maior, ele tem menor impacto, menor complicação ali mecânica, tá? E ele poderia ser com 1 ou 2 cuffs. Então, aqui no exemplo, 2 cuffs, né? Que é o que a gente mais utiliza nos pacientes adultos, mas a gente tem os cuffs, os catéteres pediátricos, que você pode ter com um cuff só, justamente porque bebezinho, por exemplo, não tem subcutâneo para você alojar o segundo cuff. Então, um cuff fica ali na musculatura, né, na aponeurose do músculo reto abdominal, e o segundo cuff geralmente fica no subcutâneo, tá, para garantir que esse catéter fique bem fixado e também criar uma barreira mecânica para evitar, né, disseminação de bactérias, né, que as bactérias utilizem o catéter como um tobogã, tá? No protocolo da DP de alto volume, que seria hoje o recomendado no paciente com IRA, idealmente utilizando um método automatizado, ou seja, fazendo uso da cicladora, tá? A nossa máquina de diálise peritoneal. Com sessões de 24 horas, ou seja, transformando, né, a DP como um método contínuo, ou seja, o paciente fazendo as suas trocas ininterruptamente, e claro, como o próprio nome diz, DP de alto volume, utilizando um grande volume de dialisato com trocas frequentes e garantindo aqui um tempo de permanência dentro da cavidade de 30 a 60 minutos. Então a ideia seria fazer exatamente esse traçado aqui, ó, à direita, tá? Eu faço a infusão de um volume, deixo por um período de tempo curto, que é de 30 a 60 minutos, e faço a drenagem. E repito isso de forma sequencial e com vários ciclos, tá? E para garantir a concentração, a retirada, perdão, de ultrafiltração, eu consigo trabalhar com concentrações diferentes de destrose, que é uma glicose utilizada nos líquidos de diálise peritoneal. Então a gente tem 3 tipos, né, de concentração de solução de destrose mais usadas, que é a concentração de 1,5%, a de 2,5% e a de 4,25%. Quanto mais concentrada a minha destrose, mais capacidade de puxar líquido ela vai ter, tá? Então existe, né, uma documentação na literatura que quando eu utilizo concentrações de 1,5%, eu estaria conseguindo trabalhar com ultrafiltrações em torno de 50 a 150 ml por hora. E quando eu aumento essa concentração, chegando até 4,25, eu posso aumentar até 400 ml hora de remoção, de ultrafiltração, tá? Claro que não basta somente a concentração de glicose para garantir essa ultrafiltração. Depende de um bom funcionamento do catéter, uma boa posição da ponta, né? E N outras variáveis para eu conseguir atingir esse objetivo de ultrafiltração, tá? Mas, de novo, isso é uma estimativa, né? Uma variação descrita, mas é muito individual. Então, na diálise peritoneal, eu não consigo ir lá na máquina e programar, quero tirar tanto, como a gente faz nas terapias hemodialíticas, tá? E aí, como que a gente vai implantar esse catéter? Então, esse catéter ele pode ser implantado por um cirurgião,
ou pelo nefrologista. Tem estudos mostrando, né, que dá para o nefrologista sim implantar à beira do leito, que isso garante uma agilidade no processo, porque eu não dependo de horário cirúrgico, eu não dependo do cirurgião para fazer esse implante, tá? Mas o nefrologista, teoricamente, ele vai utilizar as técnicas percutâneas de implante, tá? Ou seja, implante ali à beira do leito, né, com anestesia local, ali através do método percutâneo. Já o cirurgião, ele pode fazer o implante por uma mini laparotomia ou por uma videolaparotomia, né, onde ele consegue visualizar o local onde ele vai implantar o catéter, tudo bem? Não existe, né, grandes diferenças, grandes problemas na técnica de implante, tá? Desde que seja por uma pessoa treinada e capacitada para fazer isso, né? A única limitação dessa técnica percutânea que a gente, né, nefrologista, faz, seria naqueles pacientes que tenham múltiplas cicatrizes e cirurgias prévias abdominais, né? Porque aí eu não consigo saber se aquele sítio que eu implanto às cegas não é uma loja, uma coleção, né? Se ali é o melhor local mesmo para colocar. Então, nesses pacientes, se eu for submetê-lo à diálise peritoneal, talvez fosse mais interessante aí fazer uma cirurgia associada. Em pediatria, em crianças e bebezinhos, por exemplo, eles têm bastante aumento. Então, existem alguns estudos, né, tentando comparar, mas ainda sem muita certeza na literatura, né? Porque quando vai fazer por mini laparotomia, ou videolaparotomia, o cirurgião ele consegue fazer uma ressecção de aumento na região que ele implanta o catéter, para evitar a obstrução da ponta, tá? Então, nessa população específica, né, de crianças, talvez possa ter alguma diferença entre a técnica percutânea e a técnica cirúrgica, tá bom? Quando a gente avalia dentro das técnicas percutâneas, que são as técnicas que nefrologista implanta, a gente tem duas técnicas. Então, vocês são da geração Seldinger, né? Então, acredito que nenhum de vocês pegou nenhum implante com trocar ou trocáter, tá? Seldinger é a técnica através de um fio-guia, né, de punção por agulha. É a mesma técnica que a gente utiliza, né, para fazer o implante de um intracate, passagem de um permicate, ou seja, eu vou puncionar, né, a cavidade peritoneal, fazer um teste, né, do vácuo, né, que existe entre as lâminas do peritônio parietal e do peritônio visceral, e aí, através dessa agulha, eu consigo fazer a introdução de um fio-guia metálico, e através do fio-guia, a introdução do introdutor e da camisa, do catéter, tá? Essa é a técnica de Seldinger, é a técnica que a gente mais utiliza aí na prática. O que é o trocar? O trocáter é aquele instrumental cirúrgico que é utilizado para as vídeos, né? Que você faz aquele furo, né? Por onde você introduz o arsenal robótico. Tá? Então a gente tem esse instrumental perfurante, né? Então a gente faz o mesmo processo para chegar até a aponeurose do músculo reto abdominal, mas ao invés de eu ir com uma agulha e um fiozinho guia para cavidade peritoneal, eu utilizo esse perfurador, tá? O que muda em relação a eles? Então, nós temos um trabalho do nosso grupo também, de Botucatu, comparando a técnica de trocar pela técnica de Seldinger, tá? Mostrando que, em termos de risco infeccioso, em termos de risco das complicações, né, no implante, como perfuração de alça intestinal, por exemplo, né, infecção de orifício de saída, enfim, nada disso teve diferença entre os catéteres. No entanto, entre as técnicas, perdão. No entanto, nós temos duas complicações mecânicas aqui que são mais frequentes com a técnica do trocáter, que é o extravasamento, que é o leak, tá? Porque, óbvio, né, a gente faz um rombo na musculatura, vai extravasar mais do que se eu fizer algo pontiforme através de uma agulhinha, tá? E a migração da ponta do catéter também é mais frequente nos pacientes que fazem o implante por trocar, tá bom? Mas é uma técnica segura, descrita, que pode ser utilizada. Há uns 2 anos, mais ou menos, a gente passou por um período bem crítico, mais crítico do que o atual em termos de finanças no hospital. E aí ficou sem kit Seldinger. Então, todos os catéteres eles estavam sendo implantados por trocar, tá? Aí depois a gente conseguiu uma quantidade pequena do material para o Seldinger. Então, a gente fazia como? Para os pacientes em que eu poderia fazer o implante do catéter e esperar
para começar a utilizar, ou seja, fazer o break-in, fazer uma DP planejada, esses a gente implantava com trocar. E aqueles que eram DP na ira ou urgent start, né, que seria o paciente ali, mesmo crônico, mas iniciando no mesmo momento do implante, a gente dava preferência pelo Cellview, tá bom? Hoje não, hoje a gente está implantando tudo com o Cellview. Aqui, um outro trabalho para tentar comparar a intensidade, avaliar a intensidade da dose de diálise. Então, lembrem, os primeiros trabalhos mostravam um KTV de 0,65. Esse trabalho fez diferente. O que esse trabalho fez? Ele testou uma dose um pouquinho mais baixa, né, 0,5 de KTV prescrito, versus um KTV de 0,8 prescrito. Só que o estudo foi interrompido. Por quê? Porque a gente não consegue dar essa dose de 0,8. Quando a gente avalia, né, olha só, quando eu prescrevo 0,5, na verdade eu consigo ofertar para o meu paciente em torno de 0,43 de KTV por sessão. E quando eu prescrevo 0,8, eu chego no máximo aqui, ó, a 0,59. Ou seja, existe uma limitação técnica. A diálise peritoneal, ela não consegue dar uma dose maior do que essa, tá? Ou seja, né? E quando a gente compara os dois grupos, né, apesar de eu não conseguir atingir o alvo, que seria o 0,8 prescrito versus o 0,5, né, mesmo comparando o que eu consegui de fato ofertar para esses pacientes, né, que foi 0,43 versus 0,59, quando a gente avalia as curvas de sobrevida, da intensidade mais elevada ou mais baixa, não teve diferença em mortalidade em desfecho, tá? Ou seja, não tem por que a gente fazer um gasto, né, de material, de insumo e tudo mais, sendo que isso não vai impactar em mortalidade, tá? Ou seja, desse trabalho saiu a diretriz, né, do KTV prescrito de 0,5 por sessão ser suficiente para essa adequação metabólica do paciente. E mais do que 0,6 o paciente não atinge pela limitação do método, tá? E por isso que a gente comentou, né, que uma das indicações de eu pensar em transição ou de associar métodos é quando o meu paciente está muito catabólico, eu não vou conseguir fazer uma remoção de ureia, de escórias, maior do que esse KTV que eu consigo ofertar. Então, se o paciente está muito catabólico, gerando muito, a DP não vai dar conta, tá bom? Por isso, às vezes, eu preciso associar métodos. Tudo bem? Mas aí vem a dúvida. Então, a gente já sabe que mais do que isso, não precisa, não faz diferença. Mas será que eu posso dar uma dose menor? Será que eu posso dar 0,4, 0,3, 0,25 de KTV? Tá? E aí tem um trabalho tailandês, né, que mostrou, ele pegou dois grupos, né, um grupo que ele chamou de mais intensivo e um grupo que ele chamou de dose mínima, né. Esse grupo intensivo trabalhava com mais de 30 litros de fluidos, né, de dialisato, e o grupo padrão aqui, controle, com menos de 20 litros, tá? Quando ele avalia, né, a dose desse KTV, ele vê que no grupo intensivo ele estava dando em torno de 0,6, 0,67 de KTV, e no grupo mínimo ele estava dando aí em torno de 0,38, 0,36 de KTV, tá? E quando ele compara, né, em todos os parâmetros, né, tanto em avaliação aqui das escórias, né, do balanço, de bicarbonato de potássio, ele vê que não tem grandes diferenças entre os grupos, mas na avaliação de mortalidade, houve sim uma diferença de mortalidade, né? O grupo com a dose menor teve uma mortalidade menor, mas sem diferença significativa entre os grupos, ou seja, não teria diferença. Tanto faria fazer uma dose mais baixa ou mais alta. Porém, a hipótese inicial desse trabalho, né, que foi desenhado para tentar provar uma possível redução de mortalidade, precisaria de um número muito grande de pacientes para poder me dar essa resposta, de fato, de poder utilizar uma dose mais baixa. E o trabalho não conseguiu ter esse N, ou seja, os resultados desse trabalho não me permitem afirmar nada, mas ele levanta essa possível bola de que talvez uma dose menor possa sim ser ofertada para o meu paciente, tá bom? Então, por isso que hoje a gente ainda utiliza como protocolo o 0,5 de KTV prescrito, sabendo que eu dar um KTV prescrito de 0,5 significa que o obtido tende a ser em torno de 0,4, 0,42, 0,43 mais ou menos. Joia?
No guideline mais recente, foi incluído que eu devo sim tentar dar 0,5, mas o mínimo que eu deveria dar, caso eu não consiga dar 0,5, é 0,3, tá? Então, entre 0,3 e 0,5 de KTV prescrito. E aí, como é que a gente faz essa prescrição? Como é que a gente chega nos valores para montar essa prescrição? Então, eu parto, né, de um KTV de 0,5, lembrando que DP de alto volume vai ser com catéter flexível e cicladora. Nesse exemplo do nosso paciente, que pesa 72 quilos, como é que a gente faria esse cálculo? Então vamos lá. Lembrar que KTV nada mais é do que dose de diálise. E o K nada mais é do que o clearance dialítico. O tempo é o tempo da diálise e o V é o volume corporal do paciente. Então, lembrando que volume corporal, né, num paciente jovem, masculino, a gente teria aí 0,6 vezes o peso. A gente acha, né, esse volume em litros, o tempo da terapia, que vai ser o tempo da sua diálise, e o K, que é o clearance. E o K nada mais é do que uma derivação da fórmula de um clearance qualquer de uma substância. Então, lembra que o clearance de uma substância X vai ser a concentração dessa substância X num volume, no caso, se a gente fosse fazer um clearance urinário, por exemplo, né? Um clearance de creatinina urinária, como é que a gente calcularia? A concentração da creatinina na urina, vezes o volume da urina, dividido pela concentração da creatinina plasmática, vezes o tempo. Como aqui nós estamos falando de um clearance dialítico de uma substância X, então a gente está pensando na concentração dessa substância X no dialisato, vezes o volume do dialisato, dividido pela concentração dessa substância X no plasma, vezes o tempo. Quando a gente pega essa fórmula e enxerta aqui no K, a gente vê que o volume, essa concentração X do dialisato por X do plasma, nada mais é do que o que a gente chama da relação dialisato-plasma, tá? E essa relação dialisato-plasma, ela depende do tempo de permanência de que esse líquido, esse fluido vai ficar dentro da cavidade peritoneal. Então, existem curvas onde a gente avalia o tempo de permanência que atinge a concentração. E essa razão, né, do dialisato-plasma, ela depende de qual velocidade de transporte o meu peritônio tem. Então, o peritônio pode se comportar como um baixo transportador, um médio transportador ou um alto transportador, tá? No contexto agudo de IRA, esses pacientes eles são sempre encarados como um alto ou rápido transportador, porque são pacientes inflamados, um peritônio hipervascularizado, então pacientes com toxinas, né, circulantes. Então esses pacientes se comportam como um rápido transportador. Então quando a gente vai para o gráfico, né, que avalia tempo de permanência que a gente viu, 30 a 60 minutos, para um autotransportador ou rápido transportador, a gente encontra uma relação dialisato-plasma fixa, que seria 0,6, 0,58, 0,56, mais ou menos. Então, arredondando, a gente poderia trabalhar aqui com 0,6. Tem gente que prefere arredondar para menos e deixar 0,5, só para facilitar a conta, né? Porque aí você corta e corta, tá? É uma forma também, mas é mais próximo do 0,6 do que do 0,5. Tudo bem? E aqui, né, como a gente falou, então a relação dialisato-plasma seria o 0,6, o volume do dialisato, que é o que eu quero descobrir, ou seja, quanto eu tenho que pôr de líquido de diálise dentro dessa cavidade ao longo de um dia de tratamento, né, de 24 horas, para garantir essa dose de KTV de 0,5. E só lembrando, né, que o tempo aqui da fórmula é exatamente o mesmo tempo de terapia. Por quê? Se eu estou avaliando o clearance dialítico, esse tempo é o tempo da diálise, tá? Então, esse tempo é o mesmo desse tempo, corta, corta. E aí, esse V passa para cima aqui multiplicando e esse 0,6 passa para cá dividindo. Então, o volume do dialisato, né, a gente encontra aqui de 36 litros, tá? Aproximadamente. E aí, lembrando que a gente precisa de 24 horas de terapia e nós vamos ter que avaliar quantas trocas nós vamos fazer ao longo dessas 24 horas para garantir um tempo de permanência de 30 a 60 minutos. Tá? Como é que a gente determina esse total de trocas? Bom, então a gente tem que pensar o seguinte:
Se eu posso ter um tempo de permanência de 30 a 60 minutos, tá? E se eu lembrar que na fisiologia, né, do funcionamento de uma diálise peritoneal com cicladora, eu tenho 3 tempos. Eu tenho um tempo para a cicladora infundir o líquido, eu tenho um tempo de permanência, o que ela deixa o líquido lá na cavidade, e eu tenho um tempo de drenagem. Infusão, em geral, dá de 10 a 15 minutos. E a drenagem, de 15 a 20 minutos. Então, infusão e drenagem, em média, em torno de 30 minutos, mais o tempo de permanência. Ou seja, eu posso ter desde 30 minutos de permanência, mais 30 minutos entre infusão e drenagem, ou seja, o ciclo inteiro durando 60 minutos, que seria 1 hora. E aí, se eu tiver um ciclo por hora, nas 24 horas eu vou poder chegar até 24 ciclos. Seria o máximo que eu posso fazer, tá? E se eu optar por deixar mais no limite superior, 60 minutos de permanência, e lembrar que eu vou colocar mais 30 minutos aí entre infusão e drenagem, com certeza eu vou atingir aqui, né, vou ter um total de 90 minutos para cada ciclo. E aí, se eu pegar as 24 horas, cada hora tem 60 minutos, então em 24 horas eu tenho 1.440 minutos. E eu dividi esses 1.440 minutos de um dia por 90 minutos, que seria o tempo do meu ciclo, eu consigo atingir aqui 16 ciclos. Então, isso também é fixo. Eu vou sempre na DP de alto volume trabalhar entre 16 a 24 ciclos, tá? Uma situação que vocês vão ver que muda nesse cenário, né, é na pediatria, quando vocês forem discutir os casos com a Sô ou com o Henrique, né, porque às vezes a criança, dependendo da idade, do tamanho, elas vão precisar de um tempo de permanência ainda mais curto do que os 30 minutos, né? Você faz mais trocas, porque elas às vezes se comportam como muito rápido transporte, tá? Mas, de uma forma geral, para o adulto, nós vamos trabalhar entre 30 e 60, tudo bem? Entre 16 a 24 ciclos. E aqui a concentração da destrose, que a gente vai trabalhar de acordo com o quanto eu quero remover de líquido. No nosso caso aqui, no nosso paciente, que ele tem edema, que ele tem crepitação, que ele está um pouco hipervolêmico, aqui a gente poderia trabalhar tudo a 2,5%, por exemplo. Eu poderia trabalhar com um mix, que a gente fala, né? Parte das bolsas a 1,5%, parte das bolsas a 2,5%. Tudo bem? E como é que a gente montaria isso, então? Aqui é uma foto, né, de como é a nossa prescrição, né? Então, aqui o nome do paciente, o registro, a data da diálise, onde esse paciente está internado, qual que é o dia de protocolo, né, de segmento dialítico desse paciente, o peso dele, peso basal, né, ou o peso do dia, na verdade, as duas informações, se eu tiver, são importantes, e a data do implante do catéter peritoneal. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é, eu vou fazer uma modalidade de diálise peritoneal intermitente ou de diálise peritoneal contínua, que seria aqui a de alto volume, ou eu vou fazer a modalidade tidal, tá? Então, o que é essa modalidade tidal? Vamos falar dela. A primeira coisa, então, que a gente tem que avaliar. Bom, se eu quiser fazer a terapia, então, com 24 horas, aqui no caso eu usei 18 ciclos como exemplo. Por que eu usei 18 e não mais e não menos? Porque no cálculo do KTV eu vi que o meu paciente precisava atingir em torno de 36 litros. E aí, se eu optar por trabalhar com o volume aqui de infusão inicial, né, um volume inicial de 1.600 a 2.000, eu conseguiria atingir o meu alvo, né, o próximo do meu alvo, tá? Como é que eu determino esse volume de infusão? Então, esse volume de infusão, em geral, a gente vai calcular 30 ml por quilo de peso do paciente, tá? Mas isso é em geral, porque às vezes eu não consigo chegar logo de cara nesses 30. Às vezes eu preciso fazer uma quantidade um pouco menor, entre 20 e 30 ml quilo, tá? Para conseguir evitar que esse paciente faça, por exemplo, o extravasamento de fluidos. Mas 30 ml quilo seria algo bacana. Então, para esse paciente de 72 quilos, daria aqui algo em torno de 2.100 ml, mais ou menos, como volume de infusão, tá? Se eu optar por Tidal, quando que eu vou optar por Tidal? Então, o Tidal ele foi desenvolvido, né, como uma estratégia para tentar otimizar o clearance, para melhorar o KTV. Por quê? Para eu fazer a diálise peritoneal funcionar, eu preciso recrutar o peritônio.
Então, eu coloco líquido para recrutar a membrana peritoneal e, com isso, eu garantir a troca, tá? No entanto, quando a gente deixa um líquido lá parado, isso é o tidal, né? A tradução do tidal seria maré. Eu garantir que sempre fique um líquidozinho ali dentro da cavidade, ou seja, eu nunca vou tirar tudo, eu deixo sempre algo lá dentro. Só que esse líquido que fica lá dentro, ele vai perdendo, né, a sua capacidade de troca, ele vai ficando com alguns solutos ali dentro acumulado, né? Então ele não vai dar para a gente uma otimização de dose. Isso aconteceria se eu estivesse trabalhando com volumes absurdamente grandes, que não é o caso. Tá? Então, o que o tidal faz? Ele garante que o paciente fique com líquido na cavidade ao longo da terapia. Então, quando que a gente vai usar o tidal? Então, só tem uma situação específica, que essa, obrigatoriamente, nós precisamos trabalhar com o tidal, que são indivíduos com ascite. Por que eu preciso pôr o tidal? Porque a máquina cicladora, ela não entende o que é o líquido que ela mesmo, que a diálise gerou, ou seja, que a diálise ultrafiltrou e o que tem na bolsa, do líquido que o paciente já tem na cavidade. Então, se eu não falo nada, se eu não programo a máquina com o tidal, a cicladora entende que, uma vez que ela infundiu, permaneceu e vai drenar, ela drena tudo que está dentro da cavidade, até secar, tá? E aí o paciente vai acabar perdendo todo o seu líquido abdominal, toda a sua ascite e, consequentemente, pode ter as complicações dessa remoção volumosa de fluidos, tá bom? Então essa seria uma das indicações clássicas de usar o tidal. E outra indicação que a gente acaba utilizando, né, é para complicações mecânicas. Então, se eu tenho um catéter que não está funcionante, né, ele está disfuncionante, eu posso colocar o tidal na minha prescrição, porque com isso eu garanto que essa ponta do catéter ela sempre fique mergulhada no líquido e com isso evite que isso fique batendo, né, em alça intestinal, que fique batendo em aumento e, consequentemente, que atrapalhe a drenagem. Tudo bem? Como é que a gente vai pensar no tidal? Então, o tidal, ele é sempre dado em porcentagem. Geralmente, essa porcentagem ela varia de 50% até 95%. E o que ela traduz para a gente? Quando eu informo para a máquina, você vai fazer um tidal de, por exemplo, 80%. Isso significa que, a cada ciclo, ela vai infundir. Então, no primeiro ciclo, ela vai infundir tudo que eu programei, tempo de permanência vai passar. Na hora que ela for drenar, se eu programei para um tidal de 80%, ela vai tirar somente 80% do que ela colocou. E 20% do que ela colocou, ela deixa lá na cavidade peritoneal. Tudo bem? O que a gente tem que fazer em termos de cuidado, né? Quando a gente está trabalhando, né, com essa modalidade tidal, esse roxinho aqui, olha, é a ultrafiltração. Ou seja, é o que o paciente vai ultrafiltrar nesse tempo de permanência. A cicladora, ela ignora totalmente, na modalidade tidal, essa ultrafiltração. Por quê? Porque ela só vai tirar 80% do que ela pôs. Então, se o paciente ultrafiltrou um tanto aqui, esse roxo, a máquina não tira o roxo. Conforme a terapia vai passando, imagina, são 24 horas de diálise, esses roxinhos eles vão se acumulando dentro da cavidade. E quanto mais o meu paciente ultrafiltra, mais eu vou distendendo ao longo da terapia esse abdômen. E isso pode causar desconforto para o paciente e, claro, possibilitar extravasamento de líquido ali pericatéter, tá? Então, para evitar isso, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar com essa drenagem total a cada X ciclos, então eu posso, a cada 5 ciclos, a cada 10 ciclos, na metade, eu dreno tudo, esvazio a cavidade e recomeço o processo do tidal, tá? Legal, isso evita que o paciente fique desconfortável. Porém, só lembrando que se o paciente tem ascite, eu nunca posso fazer essa drenagem no meio do ciclo, tá bom? Porque senão eu vou perder, eu vou esvaziar totalmente a cavidade, inclusive com a ascite dele. E outro recurso que a máquina dispõe é essa UF total. O que é essa UF total? É um dispositivo de segurança, na verdade, que você pode programar a máquina para, além do que você já falou para ela do tidal, ela tirar um pouquinho a mais a cada ciclo. Então, por exemplo, eu posso falar para a máquina, olha, eu quero tirar 25 ml por ciclo, a mais do que eu já tiraria. Então, a máquina ela interpreta que 25 em cada ciclo, né,
dependendo do nosso número de ciclos, ela vai ter lá um X de um total de volume que ela vai poder tirar ao longo da terapia, só para evitar que o paciente fique desconfortável e tudo mais. Então, essa UF total não é o que o paciente vai tirar em termos de líquido total, de ultrafiltrado total da diálise. Isso daqui é só o dispositivo de segurança do Tidal para garantir que o paciente não fique desconfortável, tudo bem? Mas o paciente, ao final da terapia, vai ter a sua drenagem total e, consequentemente, ele vai ter uma UF muito maior, certo? Outro cuidado que a gente tem que ter nos pacientes assíticos, como a gente falou, se eu não faço nada, a máquina ela tira tudo que está na cavidade, tanto logo que eu liguei na drenagem inicial, como na drenagem final. Então, nos pacientes assíticos, eu devo programar, eu falar, né, quanto eu quero tirar, no máximo aqui no inicial e o máximo no final. Normalmente, no inicial, a gente tira aquilo que nós vamos colocar de líquido de diálise. Então, se eu estou programando um volume de infusão de 2.000, eu vou pôr aqui uma drenagem inicial de 2.000. Deixa eu só ver, liberar aqui a entrada de alguém. Aqui. Então, se eu coloco aqui um volume de infusão de 2.000, eu venho e ponho uma drenagem inicial de 2.000. E a final vai depender do meu objetivo, tá? Só lembrando que quando a gente está tirando o líquido de um paciente assítico, isso se comporta como uma paracentese. Então, se eu tirar mais do que 5 litros, eu devo fazer reposição de albumina, tá? Então, às vezes, a gente tenta evitar a remoção de mais do que 5 litros ao todo, somando a drenagem inicial com toda a drenagem final, para evitar ter que fazer albumina a cada sessão. Então, o que a gente faz normalmente? A gente faz as diálises todos os dias, e aí, uma vez por semana, nesses pacientes assíticos, a gente vê o quanto nós fizemos de remoção, e aí a gente repõe aí proporcionalmente a albumina para eles, tá bom? Que é o que a gente comentou aqui, né? Ó. Então, se eu não faço essa UF total, olha o que vai acontecer com o meu paciente. A cada acúmulo dos roxinhos, eu vou criando esse delta aqui, né? De volume, e o paciente vai ficando super desconfortável, tá? E como é que a gente faz a conta do Tidal? Então, lembrando que é a porcentagem. Então, por exemplo, se eu opto aqui por um volume de infusão de 1.800 e eu escolher um Tidal de 70%, significa que no meu primeiro ciclo eu vou infundir 1.800 e nos demais eu vou infundir 70% desses 1.800, que seria 1.260, tá? E aí, a conta para eu poder fechar o volume total vai depender do número de ciclos. Por exemplo, aqui no nosso exemplo a gente pôs 18. Então, se eu estou fazendo 18 ciclos com Tidal e a drenagem só no final, isso significa que eu vou fazer uma infusão completa dos 1.800 e os outros 17 ciclos, né, as outras 17 infusões, eu vou fazer com esses 1.260. Então, o volume total vai ser a soma desses dois. Tudo bem? 23.220, por exemplo. Se eu tivesse num paciente não assítico, mas que eu estou trabalhando com Tidal e eu quero fazer, por exemplo, uma drenagem no meio, então aí na hora de eu fazer a conta, eu vou ter, por exemplo, se eu usar essa mesma quantidade, 18 ciclos, eu teria 2 ciclos, na verdade, com infusão completa. O primeiro e o do meio. E 16 com o Tidal de 70%. Então, mudaria esse meu volume total. Tudo bem? E a cicladora, ela faz as contas bem certinho. Então, a gente não pode arredondar na hora de colocar a programação da máquina, tá? A gente vai colocar exatamente o que a gente calculou. Tudo bem? E essa UF por ciclo, essa UF total, que é só esse dispositivo de segurança, a gente pode variar de 25 até 100 ml por ciclo, tá? E eu tenho que lembrar disso, porque senão o paciente pode ficar desconfortável. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu coloco uma UF aqui de 100 por ciclo, a máquina vai tirar 100 por ciclo. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com bolsas de 1,5% de concentração, ou seja, que vão ter uma capacidade de ultrafiltrar menor, eu não vou conseguir ter 100 ml aqui, provavelmente, por ciclo. E aí vai acontecer o quê? A cicladora vai tirando, chega uma hora lá para o meio da diálise que eu não tenho mais líquido para ela tirar, e aí ela começa a alarmar.
Então, essa é uma das causas dos alarmes de madrugada, né? Que o paciente está lá em terapia dialítica, né, DP de alto volume, com Tidal, e a secadora fica alarmando, baixo volume drenado, baixo volume drenado, baixo volume drenado, porque eu pedi para ela tirar uma coisa que não tem, tá? Outra causa de alarme de baixo volume drenado é a disfunção mecânica, né? O catéter mal posicionado, tá? Mas não esqueçam dessa ultrafiltração aqui. Tudo bem? E lembrar de limitar a drenagem inicial e final se o indivíduo tem ascite. E se eu não for trabalhar com o Tidal? Bom, se eu não vou trabalhar com o Tidal, é mais fácil. Por quê? Porque aí é só eu pegar o volume de infusão que eu calculei, os 30 ml quilo, né? Multiplicar pelo número de ciclos que eu quero e eu vou ter o meu volume total. Ou eu posso fazer o caminho inverso, né? Eu calculei o meu KTV, então nós vimos que para o nosso paciente o KTV alvo era de 32 litros, ou seja, 32 mil ml, e aí eu posso dividir esses 32 mil ml pelo volume de infusão que eu atingi e vejo quantos ciclos eu tenho que fazer para alcançar isso, tá? Então aqui é brincar com números, né? A ideia é que eu atinja o mais próximo possível do que eu calculei do KTV, sem ter também desperdícios. O que seria o desperdício? A gente tem que lembrar que as bolsas de diálise peritoneal automatizada, né? Eu posso usar bolsas com 2 litros ou com 6 litros. O mais habitual é usar a bolsa de 6 litros. Então eu tenho que usar aqui um volume, né? Ou atingir aqui um volume, sem ter que desprezar a maior parte de uma bolsa nova, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração na nossa prescrição, tá? A quantidade de bolsas. E aí, depois que eu defino o nosso volume total e quantas bolsas eu vou precisar, eu determino, né, aqui qual é o número de bolsas que eu quero de cada concentração, tá? E lembrando, né, se eu precisasse, por exemplo, chegar até 36 mil, ou seja, eu quero aumentar o meu volume de infusão, o volume total, perdão, eu posso ou aumentar o número de ciclos, ou eu posso aumentar o meu volume de infusão inicial. Assim como se eu estou trabalhando com o Tidal, eu tenho que lembrar que o Tidal vai me dar uma dose menor de diálise. Então, se eu vou trabalhar com o Tidal, eu já tenho que prever que eu não vou atingir o meu KTV calculado, tá? Então, é um preço que a gente paga por usar o Tidal. No acítico, eu tenho que usar, e na disfunção mecânica, a gente parte do seguinte princípio: é melhor uma diálise peritoneal com uma dose menor, mas que funcione, do que eu tentar dar a dose plena, o KTV de 0,5 prescrito, mas eu não consegui ofertar isso, tá bom? Tudo bem? E aqui no caso, né, por exemplo, eu optei, né, por fazer um mix. Então, das 6 bolsas que eu usaria, 3 e 3. Mas aqui também é muito variável. Eu posso fazer mais bolsas de 2,5, menos bolsas de 1,5, ou fazer o inverso, mais bolsas de 1,5, uma só de 2,5. Tá? Ou seja, eu posso mudar, né? É totalmente maleável essa prescrição de acordo com os objetivos do nosso tratamento. Ou seja, eu tenho que individualizar a minha prescrição. Tudo bem? Dúvidas até aqui, em termos de Tidal, prescrição de DP de alto volume, como é que a gente calcula o volume de infusão, tanto o volume de infusão inicial como o volume total, número de ciclos e afins? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Belezinha. Joia. Então, se for surgir alguma dúvida, vocês me interrompem, tá bom? E aí, os aditivos. Então, só lembrando que quais são os principais aditivos. Então, o primeiro deles, potássio. Por que potássio? A bolsa, né, de diálise peritoneal, de dialisato, ela não tem potássio, ela tem 0 mEq por litro, tá? Então, ok, eu posso usar a bolsa sem nada de potássio. No entanto, como é uma modalidade contínua que nós estamos prescrevendo, ou seja, o paciente vai ficar 24 horas dialisando, toda vez que o meu potássio estiver menor do que 4,5 ou menor que 4, eu devo iniciar essa reposição. Tudo bem? Como é que eu vou repor? Depende do meu objetivo, mas eu sempre vou pensar qual é o meu alvo de concentração de potássio. E lembrar que a bolsa tem 6 litros, tá? Então, por exemplo, se eu falo, eu quero um alvo de 4 mEq, que é um potássio ali normal. Então, se eu vou trabalhar com esse alvo de 4 mEq por litro, a bolsa tem 6 litros, logo eu preciso acrescentar 24 mEq na bolsa. E aí, lembrar que
Cada 1 ml do KCl 19,1% tem 2,5 max. Para eu dar os 24 que eu preciso, quantos ml eu preciso pôr dessa solução, desse soluto? E aí a gente atingiria aqui 9,6 ml para cada bolsa, tá? Claro, a gente não precisa fazer números tão quebrados, a gente pode arredondar, então aqui poderia colocar 10 ml. Ah, mas eu não quero 4 ml, eu preciso de 3 ml, 2 ml, 1 ml. Não tem problema. O cálculo é sempre o mesmo, tá? É sempre regra de 3, de acordo com a concentração, o alvo que eu desejo, e de acordo com a concentração do soluto que eu tenho no meu serviço. Tem lugares, por exemplo, que trabalham com KCl 10%, que aí tem uma concentração menor, tranquilo, desde que eu faça sempre a regra de 3 para atingir a volume necessário em cada bolsa, tá? Heparina. Heparina, nós não costumamos colocar. Quando que a gente usa a heparina como aditivo? Eu coloco quando eu vejo fibrina, né, no circuito, ou quando eu identifico coágulos, né? Às vezes eu vejo lá um líquido meio sanguinolento, né, meio rosado, que eu sei que tem algumas hemácias, posso formar alguns coágulos, aí eu teria a indicação de usar a heparina. Como é que a gente faz a heparina? São 500 a 1.000 unidades para cada litro da bolsa. Ou seja, né, a gente vai trabalhar ali de 3.000, né, até 6.000 unidades. Tá? Então, a gente vai trabalhar ali até em torno de 1,2 mais ou menos ml, né? Cada ml de heparina não fracionada, cada ml não, desculpa, cada ml tem 5.000, né? Então, se a gente fizer a regrinha de 3, a gente vai trabalhar com 0, alguma coisa aí ml, tá bom? Sempre proporcional, então, a unidades litro da bolsa. Tá? E a lidocaína, quando que nós vamos utilizar? Toda vez que o paciente tem dor nas drenagens, né? Então, a lidocaína é um anestésico, né? Também não é utilizado com frequência, né? É bastante utilizado em adolescentes, adulto jovem, criança, né? Quando vai fazer a diálise peritoneal acordado, por conta de ter mais aumento, né? Eles podem sentir mais dor. A hora que drena, a máquina ela faz como se fosse uma sucção. E aí essa sucção, né, intermitente, ela pode ir quicando, né, batendo a ponta do catéter nesse aumento e estimular essas fibras nervosas e causar desconforto abdominal, tá? Então a gente pode trabalhar com a lidocaína de 1 a 5 ml para cada 2 litros, ou seja, de meio até 2,5 ml litro, tá, de lidocaína nas bolsas. Tranquilo? E a insulina, né? A insulina regular como um aditivo. Como é que a gente faz o cálculo da insulina? Então, tem vários, né? Várias tabelas que a gente pode utilizar. Na prática, o que a gente costuma utilizar? A insulina regular, e aí, de acordo com a concentração das minhas bolsas de destrose, a dose inicial de insulina. Então, se eu estou com bolsas a 1,5%, eu tendo a começar aí de 2 a 4 unidades por litro. Se eu tenho bolsas a 2,5, eu posso trabalhar de 4 a 6 unidades litro inicialmente. E se forem bolsas de 4,25, de 6 a 10 unidades litro. Isso pode variar de acordo com a referência que vocês utilizarem. Então, vocês encontram aqui de 1 a 3, por exemplo, aqui de 3 a 5, tanto faz, tá? O importante é sempre lembrar que essa concentração, essa dose, ela é proporcional ao número de litros. Então, por exemplo, eu começo na bolsa de 1,5 com 2 unidades litro, por exemplo. Então, a bolsa não tem 6 litros. 2 vezes 6 são 12 unidades de insulina regular na bolsa. Vamos supor que o controle de HGT desse paciente ainda não está bom, o paciente está muito hiperglicêmico. O que eu vou fazer? Tem que aumentar a dose dessa insulina regular. Como é que eu faço isso? Eu vou passar de 12 para 14? Não. Eu tenho que passar no aumento proporcional. Ou seja, se eu comecei com 2 unidades litro, eu posso ir para 3 unidades litro. 3 vezes 6 dariam 18 unidades na bolsa, por exemplo. Então, de 12, eu iria para 18. Ou não, quero ir para 4 unidades litro. 4 vezes 6 litros seriam 24 unidades em cada bolsa. Tudo bem? Então, eu sempre vou aumentando de acordo com a concentração por litro de insulina que eu quero colocar. Não existe um limite. Eu vou titulando essa dose até que eu atinja um controle adequado desse HGT. Tá? Lembrar que se o paciente fica hiperglicêmico, ele vai ter impacto na sua ultrafiltração. Tá bom? E aí,
Estou fazendo a minha diálise peritoneal, eu preciso lembrar das complicações dessa diálise que podem acontecer e que eu tenho que estar atento e saber interferir. Então, quando a gente divide, eu posso colocar em 3 grupos de complicação. Eu tenho as complicações mecânicas, tá, que são as mais comuns. Eu tenho as complicações infecciosas e as complicações metabólicas, tá? Então, quando a gente vê de uma forma geral, a literatura mostra em torno de 10% de complicações infecciosas e aí de 15% a 20% de complicações mecânicas, tá? Por complicações infecciosas, a gente tende a peritonite principalmente, mas eu posso ter a infecção do orifício de saída, tunelite ou até o combo, né, o pacote desses sítios. E mecânico, eu posso ter a migração da ponta do catéter, o extravasamento ou a obstrução, o entupimento dos catéteres, tá? Tem algumas situações, né, que eu preciso remover catéter. Então, quando eu penso na infecção, por exemplo, na peritonite, eu vou tratar. Vou tratar como? Com antibiótico intraperitoneal. Preciso suspender diálise? De jeito nenhum. Eu continuo dialisando e faço administração do antibiótico intraperitoneal preferencialmente, tá? Devo remover o catéter? Não. Só vou remover se eu tiver uma peritonite fúngica, aí eu tenho que remover, ou se eu tiver, né, as complicações da peritonite. Um paciente que evolua com peritonite recidivante, peritonite, né, refratária, aí eu tenho que pensar na remoção do catéter, tá? E aí, para a gente ter essa ideia da infecção, eu tenho que monitorizar esse meu paciente. Como é que eu avalio infecção? Como é que eu avalio peritonite? Com celularidade / culturas, né? Celularidade e cultura, a parte laboratorial, sintomas e sinais clínicos, né? E líquido, a turvação do líquido. Num paciente crítico, por exemplo, em ventilação mecânica, a dor deixa de ser um parâmetro, né? E náuseas, vômitos, isso pode estar tudo falseado, mascarado. Então acaba que a gente só consegue ver pelo líquido turvo ou pela celularidade, culturas. Então, o que é preconizado? Nesses pacientes, né, que estão em terapia intensiva e em protocolo de DP de alto volume, que a cada 72 horas a gente monitorize pelo menos a celularidade, tá? E qual que seria o nosso corte, né, da celularidade? Lembrando que na diálise eu tenho um catéter. Então, se eu tenho um catéter, caso eu tenha uma peritonite, uma infecção, né, de foco peritoneal, eu consideraria isso como uma peritonite bacteriana secundária, porque eu tenho essa porta de entrada. E aí, para PBS, o nosso corte é de 100 células brancas, né, 100 leucócitos, sendo 50% de polimorfonucleares. Tudo bem? E aí eu vou tratar. E as complicações metabólicas da DP, né? Então, as complicações metabólicas incluem, principalmente, as relacionadas à absorção de glicose. Então, eu tenho sempre absorção de glicose e isso pode levar o meu paciente a fazer uma hiperglicemia, né? Sem falar que, ao absorver glicose, né, eu também vou estar dando uma oferta nutricional para esse paciente. Estou dando energia, quilocalorias. Então, o que eu tenho que ficar atento? Primeiro, repor essa insulina regular lá nas bolsas para evitar a hiperglicemia do meu paciente e fazer o ajuste nutricional para descontar a energia, né, a quilocaloria que o paciente já vai receber pela glicose, tá? Então, geralmente, a gente calcula o quanto esse paciente vai ter de absorção de glicose. Esse cálculo é feito através dos nossos protocolos, né? A gente colhe semanalmente, né, ou até 2 vezes por semana para fazer esse cálculo, tá? De uma forma geral, a literatura coloca uma absorção de glicose em torno de 45%, tá? 35%, perdão, 35% de absorção de glicose. Outro problema, outra complicação metabólica é a perda de proteína, né? Perco pela membrana peritoneal, tá? E aí eu posso ter, né, desnutrição ou hipoalbuminemia como consequências, né? Como é que eu evito isso? Eu garanto a oferta nutricional mínima de 1,5 gramas por quilo dia de proteína e podendo, inclusive, aumentar essa oferta proteica de acordo com a necessidade, né, de acordo com o balanço nitrogenado no meu paciente. Lembrando que no paciente agudo, de uma forma geral, em diálise, eu parto desse 1,5, mas eu posso chegar até 2 gramas quilo dia de proteína, tá? Outra complicação metabólica, principalmente conforme o tempo de terapia
dialítica avança, né? É a hipernatremia. Por que isso, né? Pelo efeito Sivin, tá? É o efeito peneira. O que acontece? Lembrar que a bolsa de diálise peritoneal, ela já vem com uma quantidade, né, em torno de 132 ml de sódio. Esse 132, em comparação com o sódio sérico normal de um paciente, tem um delta, uma variação muito pequena, né? Então, quando eu coloco a solução da diálise peritoneal na cavidade peritoneal, eu tenho os poros, por onde as trocas vão acontecer, e esses poros a gente divide em 3 grupos, né? Os ultraporos, que são as aquaporinas, onde eu vou passar somente a água. Eu tenho os pequenos poros, onde passa água e pequenos solutos, e eu tenho os grandes poros, onde passa água, pequenos solutos e grandes moléculas. Ou seja, a água passa pelos 3, mas os solutos passam só por 2. Então, consequentemente, a passagem de água ela é mais rápida do que a passagem dos solutos, de sódio, principalmente nesse contexto, tá? Então, eu vou reabsorvendo líquidos, vou ultrafiltrando, consequentemente, eu vou diluindo esse fluido, né, essa substância dentro da cavidade peritoneal, e aí eu vou criando um gradiente maior de sódio. Eu vou baixando o sódio dentro da cavidade em comparação com o sódio do paciente. Para depois eu ter, de fato, né, uma remoção mais efetiva do sódio, uma passagem de sódio para dentro da cavidade peritoneal. Então, só lembrem disso. O efeito Sivin não significa que primeiro vai a água e depois vai o sódio. As duas coisas acontecem simultaneamente, mas a água acaba passando mais rápido do que o sódio. Tudo bem? E como na DP de alto volume a gente faz trocas rápidas, né, o tempo de permanência é pequeno, é curto, quando eu ia começar de fato a remover sódio, eu já removi aquele líquido, pus um novo. E aí esse processo acontece de novo. Então, conforme eu vou repetindo esse processo, a tendência é que meu paciente vá perdendo líquido e não perca tanto sódio. E aí ele vai ficando tendendo à hipernatremia, tá? Então, esse cuidado, essa atenção a gente tem que ver. Principalmente para aqueles pacientes que estão mais catabólicos e que eu preciso fazer diálises de alto volume por mais tempo, mais do que os 3 a 5 dias, que é a média, tá? Então, esses pacientes eu tenho que ficar mais atento. A remoção de potássio, então levando o paciente à hipocalemia, lembrando que eu não tenho potássio dentro das bolsas, então eu tenho 0 ml, por isso que a gente acaba repondo potássio se necessário, justamente para evitar essa intercorrência. E a questão do catabolismo, né? Lembrar que eu tenho que ficar atento, né? Lembrar que o meu peritônio tem um KTV máximo, né? Eu não consigo passar daquilo. Então eu posso não atingir um adequado controle metabólico, tá? Esse aqui é aquele estudo que a gente comentou, né, do New England, que apareceu os 2 grupos, né? Então aqui só para mostrar para vocês essa curva, né, de sobrevida, olha como foi gritante a diferença, né? E isso, assim, exterminou, né, aboliu a diálise peritoneal no cenário de terapia intensiva. E a gente ainda tem bastante, né, este preconceito, tá? Porém, apesar de existir esse preconceito, são extensíssimos, né, os trabalhos na literatura comparando a diálise peritoneal de alto volume com a hemodiálise diária, a venovenosa contínua com a diálise peritoneal nos pacientes críticos, né, a diálise peritoneal versus a hemodiálise prolongada, tá? No cenário, né, de terapia intensiva infantil, né, UTI pediátrica, também mostrando comparação de diálise peritoneal versus a hemodiálise, tá? Intermitente, sempre com o mesmo resultado. Não existe diferença em mortalidade. Ou seja, os métodos, né, eles não são excludentes, eles não são um melhor que o outro. Eles são diferentes, eles têm propostas diferentes, e tem um ou outro paciente que vai se beneficiar de um ou outro método, tá? E a ideia é, inclusive, combinar métodos, tá? E aí, quando a gente joga esses estudos todos em meta-análises, né, revisão sistemática e meta-análise, a gente tem essa daqui, por exemplo, que incluiu 11 artigos, e não é a única, a gente tem outras, né, que foram surgindo ao longo do tempo, mas sempre com o mesmo resultado, comparando DP com outros métodos hemodialíticos, tanto estudos randomizados quanto estudos observacionais, e mostrando o quê? Que não tem diferença, tá? Ou seja, eu tenho que adequar o método ao paciente, e não o contrário, não o paciente ao método, tá? Ou seja, eu avalio
qual é a melhor modalidade de diálise, qual que vai ser a dose que eu vou prescrever, ou seja, individualizo a minha prescrição de acordo com as necessidades do meu paciente. E vou reavaliando. Tá dando certo? Legal. Não tá dando certo? O que eu vou fazer? Eu vou associar método dialítico, eu vou transicionar de método, tá? Isso tudo traz pra gente benefícios, tá? A gente comentou das complicações mecânicas, né? Eu acho que eu deletei o próximo slide, o slide que falava sobre isso, né? Então, quando eu tenho as complicações mecânicas da diálise peritoneal, as duas principais, migração da ponta do catéter, o extravasamento, ou a obstrução, né? São as três principais. Então, quando eu tenho extravasamento de líquidos, eu não preciso parar a diálise. O que eu vou fazer? Eu tenho que reduzir o meu volume de infusão. Então, lembra do nosso exemplo? A gente falou dos 1.800, falamos dos 2.000 ali de volume de infusão, os 30 ml quilo. Se o paciente está extravasando, eu vou ter que baixar muito isso, baixar para 20, para 15 ml quilo, tá? Para tentar ver se o meu paciente para de extravasar. Tudo bem? Se eu estou extravasando, a minha ultrafiltração não vai acontecer, porque eu estou perdendo líquido ali por outra via que não a drenagem da máquina, tá? Então, extravasamento, eu tenho que reduzir volume de infusão. Se o extravasamento persiste, mesmo com a redução, com esse ajuste de prescrição, não tem jeito. Daí eu tenho que deixar esse catéter lá quietinho, descansando para ele cicatrizar, tá? O orifício de punção. E enquanto isso, eu passo esse paciente para hemodiálise, tá? Mesmo que isso seja transitório, que eu mantenha, né, o catéter peritoneal e depois eu volte a utilizá-lo, mas eu tenho que fazer o break-in. E esse break-in vai ser de 7 a 14 dias em geral, tá? Outra complicação mecânica, né? Seria a obstrução. Então, na obstrução, eu posso fazer alteplase como um trombolítico e, na sequência, deixar fechado esse catéter com a heparina, né? Usar a heparina nas bolsas para evitar que obstrua novamente. E se eu tiver a migração da ponta, que é uma das mais comuns, né? Disparadamente, a migração da ponta, a causa mais frequente é por um hábito intestinal não regular, não adequado. Então, para a diálise peritoneal funcionar bem, o paciente tem que estar evacuando bem, tá? Então, não se esqueçam disso. A gente lembra sempre de fazer um preparo intestinal para implantar o catéter. E às vezes a gente não dá o adequado valor para manutenção das medidas laxativas para garantir que o paciente continue tendo uma evacuação satisfatória, para garantir que o catéter funcione adequadamente. Tudo bem? Então, na maior parte das vezes, eu tenho que otimizar medidas laxativas para garantir que esse catéter funcione adequadamente. Às vezes, mesmo eu fazendo as medidas laxativas, o catéter não fica funcionante, não fica na posição. Então, eu radiografo para avaliar onde está a ponta, e se essa ponta de fato está translocada, e o paciente já não respondeu às medidas laxativas, aí eu vou ter que pensar na realocação mecânica desse catéter, tá? Que aí é um procedimento cirúrgico, né, que nós mesmos vamos fazer na beira do leito ou na sala de procedimento, onde a gente vai abrir novamente o local da incisão, nós vamos divulsionar, nós vamos encontrar o cuff, né? A gente vai tirar essa parte do subcutâneo do catéter, nós vamos passar um guia metálico e vão direcionar essa ponta para a pequena pelve, que é onde a ponta do catéter tem que ficar, tá? Lembrando que para fazer essa realocação mecânica, eu tenho que colocar líquido na barriga do paciente, né, na cavidade peritoneal, ou seja, eu sempre vou fazer a realocação mecânica com a cavidade cheia, tá? Com a cavidade úmida, nunca com ela seca, tudo bem? Para eu diminuir risco de complicações aí, de perfurações e acidentes relacionados ao procedimento. Tranquilo? Então, para a gente finalizar, o uso da diálise peritoneal ele vem crescendo bastante no cenário de terapia intensiva, apesar de todo esse preconceito que a gente comentou. Por quê? Porque os estudos mostram que ela é sim segura, que ela é sim eficaz, que ela é sim uma alternativa, tá? A gente vivenciou isso agora na era pandemia, né? Então a gente teve grandes centros aí, né, do mundo, países desenvolvidos, então no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde centros que não faziam diálise peritoneal começaram a fazer por falta de máquinas suficientes para dialisar toda a demanda, né? Inclusive, o nosso grupo de Botucatu foi acionado, né, por esses centros para ajudar a ensinar, a treinar nessa capacitação do manejo, né, de uma diálise peritoneal em IRA, tá, em agudos.
Então, olha só, mesmo países desenvolvidos também fazem sindepenaíra quando é necessário, né? E deu certo, deu super certo, né? Então, lembrar disso. É simples, o baixo custo. Existe só um parênteses, né? A diálise peritoneal, ela é barata quando ela é utilizada sem a cicladora. Quando a gente utiliza a cicladora, as bolsas, o alto volume, né, como a gente comentou que hoje é o preconizado, o custo dela não é mais baixo do que da hemodiálise. É, sim, muito mais baixo do que da terapia veno-venosa contínua, tá? De uma forma geral, não existe evidência de inferioridade da DP em comparação com os outros métodos, tá? Mas o sucesso da terapia depende de uma boa seleção e da experiência da equipe, tá? Então eu tenho que selecionar muito bem quais são os pacientes que eu vou tentar colocar em diálise peritoneal. E lembrar, né, que para que a gente possa superar essas limitações do método, né, essas particularidades, eu tenho que fazer a diálise de forma contínua, de preferência automatizada com a cicladora, com alto volume e o catéter flexível. Eu tenho que individualizar a prescrição, né, para que eu atinja esses controles metabólico e volêmico. O KTV, né, de 0,5 prescrito, podendo ser menor, eu posso prescrever até 0,3 no mínimo, mas isso quando eu não consigo, eu não posso. Quando eu posso, eu vou trabalhar com 0,5, tá bom? E, claro, lembrar que não posso manter a minha diálise para sempre. Eu tenho que avaliar se o meu paciente está tendo uma evolução favorável, né? Então, eu preciso que o catéter esteja funcionante. Se eu tiver uma complicação mecânica que eu não consiga resolver, eu tenho que transicionar de método ou associar método. Se, depois de 3 sessões, eu não consigo um controle metabólico satisfatório, né, controle das escórias, principalmente aí o controle do balanço nitrogenado, eu tenho que associar método ou transicionar. E se eu não consigo um controle volêmico depois de 3 sessões, né, que por literatura a gente considera o F, né, mínima de 500 ml na sessão, eu também tenho que pensar em associar ou transicionar de método. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas?